Glória a Deus, aleluia. Presbítero Felipe. Vamos lá, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Tá de pink, hein? Boa noite, igreja. Shalom a todos. Como é que os irmãos estão nessa noite? Bem? Estão preparados aí para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Estão preparados para o que o Senhor tem para nós? Amém? Aquele que puder, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Aquele que queira me acompanhar, 2 Reis 5, versículo 9 e 10, amém? Todos acharam aí? Amém? 2 Reis 5, versículo 9 e 10. Vou estar lendo aqui, amém? Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer: vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão, e tua carne te será restituída, e ficarás limpo. Amém? Gostaria que você colocasse tua Bíblia no teu assento, fechasse os teus olhos, e eu vou ler mais uma vez, e eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, amém? Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída, e ficará limpo. Amém? Feche os teus olhos, ore ao Senhor, apresente a minha vida ao Senhor, apresente esta palavra ao Senhor, amém? Presente a tua casa, presente a tua vida, presente ao ambiente a qual você está inserido, amém? Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus poderoso, por essa oportunidade que o Senhor está me dando nesta noite, Jesus. Pai, eu apresento a Ti, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste momento, Senhor. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a cada um, ó Pai, que tem se disponibilizado dentro da Tua casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, traga-nos o entendimento desta palavra, Senhor. Tragas no nosso coração, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, Jesus. Venha, Pai, fazer o Teu mover em nosso meio, Senhor. Que venhamos ser pessoas diferenciadas na Tua presença nesta noite. Jesus, que venhamos fazer aquilo que os outros não querem fazer, Pai. Que venhamos dar o nosso melhor diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deixa-nos sensíveis, Senhor, nessa noite. Pai, quebranta os nossos corações, Pai. Poderoso Deus, que nada venha tomar, Senhor, a atenção do Teu servo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, amada igreja? Hoje eu queria compartilhar com meus irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração há algum tempo já. Fazer aquilo que os outros não querem fazer, isso te aproxima de Deus. Ser a diferença na vida de outra pessoa, isso te aproxima de Deus. Muitas das vezes nós nos deixamos nos levar diante das situações do dia a dia, mas nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer um pouco antes aqui, alguns versículos acima, que Naamã, ele era um homem muito respeitado na Síria. Ele era um homem que o rei da Síria gostava muito dele.
Porém, Naamã, ele contraiu uma doença de pele. Naamã, ele contraiu a lepra em uma de suas viagens. Mas também em uma de suas viagens, eles trouxeram uma menina de Samaria. E essa menina, ela conversou com a esposa de Naamã e falou para ela: se o meu senhor fosse até Samaria e conhecesse um profeta que lá vive, com certeza ele seria curado de sua lepra. E a palavra, ela vai nos dizer que Naamã, ele tomou uma atitude. Naamã, ele fez algo diferente do que muitas pessoas fariam. Algumas pessoas, elas poderiam procurar médicos, procurar especialistas, para que pudessem ser curadas das suas doenças. Mas Naamã, ele resolveu ouvir o que aquela menina tinha falado. Que havia um profeta em Israel, que havia um profeta em Samaria, que poderia curar a doença de Naamã. E eu não queria que vocês se atentassem somente a Naamã, mas eu queria trazer isso para os nossos dias de hoje. Eu queria que você entendesse que nos dias de hoje ainda há profetas do Senhor. Eu queria que você entendesse que nos dias de hoje ainda há profetas do Senhor. E nós devemos ter a consciência igual à consciência de Naamã, de tomar a atitude e de ir atrás. E a palavra, ela vai nos dizer que Naamã foi falar com o rei da Síria. E o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. E pediu para que Naamã fosse junto levar essa carta. Naamã foi com presentes, com seus cavaleiros, com seus cavalos, até Israel. E Naamã é um tipo de pessoa que tomou para si, tomou posse daquilo que o Senhor poderia fazer na vida dele. Porém, nós vemos outro tipo de pessoa, que foi o rei da Síria, que foi o rei de Israel, que naquele momento que ele recebeu a carta, ele ficou com medo, porque ele achou que era uma afronta do rei da Síria para Israel. E ele questiona, ele fala: será que eu sou Deus para trazer a vida e tirar a vida? Ele não creu no que o Senhor podia fazer na vida de Naamã. Ele não creu naquilo que o Senhor poderia fazer. Ele não acreditou naquilo que o profeta tinha para a vida de Naamã. Mas ele já ficou com medo, ele se retraiu, ele tomou um outro direcionamento, ele se esqueceu das palavras que o Senhor tinha dito a Israel, que há um Deus que luta por Israel, que há um Deus que ama o seu povo. E o rei esqueceu disso. E ele trouxe o medo para o seu coração. Mas naquele momento, a palavra nos diz que Naamã, ele ouviu. E ele indaga ao rei de Israel e ele fala: deixa que ele venha até a mim, mande ele a mim, e ele verá que há profeta em Israel. Naamã é um homem do Senhor, Eliseu é um homem do Senhor. Eliseu é um homem do Senhor, e ele fala: deixa que Naamã venha até a mim, deixa que ele venha até a mim, que ele vai ver que há profeta em Israel. Sim, ele vai ver que há profeta em Israel. E nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias não é diferente. Mas nós temos que ter um coração contrito, nós temos que ter um direcionamento do Senhor, para que nós possamos ir atrás da palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas muitas das vezes, nós deixamos, assim como o rei de Israel, o medo tomar conta dos nossos corações. E aí nós fazemos aquilo que o mundo faz, nós fazemos aquilo que as pessoas comuns fazem. Não que isso seja errado, você procurar um médico, não que seja errado você procurar algo financeiro, alguma coisa que esteja acontecendo na tua vida. Mas primeiro nós sabemos que nós temos um Deus, e nós temos que ter isso em nossos corações, que nós temos um Deus que luta por nós temos um Deus que luta pelo Brasil, nós temos um Deus que luta por Alumínios, nós temos profetas que foram enviados a Alumínio, nós temos profetas que vieram daqui, e nós temos que ter isso em nosso coração. Nós temos que nos dobrar diante do Senhor, nós temos que nos fazer aquilo que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas.
e não deixar que o medo nos consuma. Nós não podemos deixar, em hipótese nenhuma, que o medo nos consuma. Eu lembro que, na época da pandemia, foi um transtorno muito grande nas nossas vidas. E foi um tempo que muita gente se esfriou. Foi um tempo que muitos se esfriaram. Mas teve os remanescentes do Senhor que se prostraram, que se mantiveram de pé. E nesta época eu estava lendo um livro, e em um determinado capítulo desse livro, o autor falava que a esposa dele estava doente, e eles não sabiam mais o que fazer, eles já tinham orado ao Senhor, eles já tinham procurado o médico, e ele resolveu tomar uma decisão, ele resolveu ser uma pessoa fora da curva. E ele começa a profetizar sobre a vida da esposa dele. E ele fala assim para ela: Senhor, por mais que ela apresente todos os sintomas, Senhor, por mais que o termômetro esteja marcando 40 graus, eu profetizo sobre a vida da minha esposa que ela está curada em nome de Jesus. Senhor, e todos os dias nas orações dele, todos os dias ele proclamava isso. E um dia ele orando, a esposa dele se levanta e ela está curada. E olha para você ver, irmão, como são as coisas. Eu acordei com febre, com dor no corpo, procurei um médico, marcou lá o exame para me fazer, e eu me lembrei dessa palavra que eu tinha lido, e eu me lembrei disso que ele tinha falado, e todos os dias eu comecei a declarar: Senhor, por mais que eu esteja com febre, Senhor, por mais que eu esteja sem paladar para comer as coisas, para beber as coisas, eu determino em nome de Jesus, eu estou curado. Senhor, em nome de Jesus eu vou fazer esses exames e não vai dar nada. E comecei, igreja, até o dia de eu fazer o exame, e eu fui daqui para lá de carro para Sorocaba para fazer aquele exame horrível, e fui declarando: Senhor, eu estou curado em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus. E eu fiz o exame, e para honra e glória do Senhor não deu nada, deu negativo o meu exame. Fiquei alguns dias ainda sem paladar, mas em nome do Senhor Jesus, essa doença ela não se proliferou na minha vida, ela não aumentou, eu não tive febre muito alta, eu não tive muitas dores no corpo, igual muitas pessoas ficaram de cama, sabe? E eu fiquei com muito medo, na época eu fiquei com medo, mas eu falei: não, isso não vai tomar conta do meu coração, em nome de Jesus, esse medo não vai tomar conta do meu coração, e eu vou ser curado, eu não vou deixar que isso venha me abalar. E nós temos que tomar essas atitudes em nossos dia a dia. Você pode passar por uma situação difícil qualquer, no trabalho, em casa, por uma enfermidade, às vezes por algo financeiro, mas nós temos que declarar diante do Senhor. Nós temos que declarar diante do Senhor isso. Esses tempos atrás eu estava conversando com o pastor até sobre isso que o Vitor tinha falado, que jorrava, que bênçãos do Senhor, e parava aqui nesse altar, e essas bênçãos não iam para lá, porque o povo de Deus não estava tomando uma posição. E isso me incomodou de uma forma que eu falei: Jesus, eu preciso fazer algo diferente. Senhor, eu preciso fazer algo diferente, essas coisas não vão ficar travadas na minha vida. E eu tomei posse disso, igreja. Até alguns dias eu estava conversando com um pastor também, tinha uma quantia em dinheiro minha parada, e eu estava recebendo esse dinheiro parcelado, e esse dinheiro parou de cair na minha conta. E eu falei: Jesus, eu não aceito isso. Jesus, eu não aceito. O teu servo falou que as tuas bênçãos estão paradas ali, mas na minha vida eu não aceito que elas se parem ali. Isso vai ter que fluir. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei: Jesus, quando o Senhor destravar esse dinheiro, Pai, e eu creio que o Senhor vai destravar, Senhor, a primeira parcela, Senhor, eu vou ofertar na igreja. A primeira parcela desse dinheiro eu vou ofertar na igreja. E antes disso eu fiz uma oferta no mesmo valor. E uma semana depois eu recebi uma ligação. Atendi a ligação. E aí
pessoa falando comigo, né? Falou, perdão, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Enfim, eu não quis entrar em detalhes, em saber o que é que tinha acontecido, mas ele falou, a partir de hoje eu vou voltar a te pagar. Falei, glória a Deus. Falei, aleluia, Jesus. Então, são atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia e faz a diferença, igreja. Por mais que pessoas falem para você que, não, eu já fiz isso, isso não funciona. Não, eu já fiz isso, isso não vai dar certo. Não, confie na palavra do Senhor. Confie naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Confie naquilo que o Senhor tem para a tua casa. Você é profeta do Senhor na tua casa. Você é profeta do Senhor no teu trabalho. Você é profeta do Senhor na tua casa, na escola onde você estuda. Sim, você é profeta do Senhor. E você tem que exercer isso. Você tem que determinar as coisas dentro da tua casa. Você tem que chegar diante dos teus filhos, impõe as tuas mãos lá. Ore, determine a cura. Determine a sabedoria, determine o entendimento. Não permita que Satanás venha bagunçar, venha fazer algazarras na tua casa. Não. A autoridade está sobre as tuas mãos. O Senhor colocou a autoridade sobre as tuas mãos. Mas para isso, nós precisamos fazer aquilo que as outras pessoas não querem fazer. E isso muitas das vezes não é gostoso. Não é gostoso. Mas o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher querer fazer e não querer fazer. Mas o Senhor também deixa bem claro para aquele que não faz: não chore depois. Não chore depois que você vê o seu irmão passando por uma fase melhor do que a tua. Não chore depois porque o teu irmão conseguiu algo que vocês dois estavam correndo junto, mas ele conseguiu e você não. Não estou falando que com a força do teu braço você não possa conseguir algumas coisas. Mas quando você está com o Senhor, tem batalhas que você não precisa lutar, porque o Senhor vai lutar por você. Tem batalhas que você não vai precisar lutar, porque o Senhor vai lutar por você. Algumas decisões você não vai precisar tomar, porque quando você pensar naquilo, o Senhor já foi à tua frente. O Senhor já foi lá, já preparou tudo. O Senhor já foi lá, já preparou o caminho. Sabe? Aquele emprego que você tanto sonhava. Lembra quando você ia lá e você pedia para o Senhor, você subia no monte. O Senhor foi lá e abriu as portas e preparou para você. Porque você fez a diferença. Mas aquilo que você fez lá atrás foi para aquilo. Hoje é outra história. Hoje é um novo dia. Assim como a palavra do Senhor se renova a cada manhã, as nossas atitudes têm que ser renovadas a cada manhã, juntamente com o Senhor. Porque é assim que nós aprendemos. O que nós fizemos hoje serviu para hoje. Amanhã é um novo dia e isso pertencerá a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que tem nos preparado amanhã. E aí a palavra do Senhor, ela vai continuar nos dizendo aqui. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia a mim e saberá que em verdade há profeta em Israel. Igreja, isso traz alguns questionamentos, isso traz algumas perguntas, e eu não sei se você já se fez essa pergunta. O que é que eu tenho feito de diferente para que as bênçãos do Senhor cheguem até a minha casa? E se você nunca se fez essa pergunta, hoje eu queria te fazer essa pergunta. O que você tem feito de diferente para que o Senhor chegue até a tua casa? O que você tem feito de diferente para que as bênçãos do Senhor te alcancem? Eu acredito que aqui todos receberam aqui alguma vez alguma profecia do Senhor, algo determinado e específico para você, algo determinado e específico para a tua casa.
Eu acho que todos aqui, Deus já tem falado com todos aqui, eu creio. Mas o que é que você tem feito de diferente para isso? Para que isso acontecesse? A W. Tozer, em um livro dele, ele diz que ele comprava uma passagem de trem de ida e volta. E essa viagem durava 8 horas. 4 horas para ir, 4 horas para voltar. E ele comprava essa passagem, igreja, para ele ir orando, para ele ter um tempo com o Senhor sozinho. Ele ia até a cidade, orando num vagão, e voltava orando no mesmo vagão. E quando eu li isso, eu falei, rapaz, isso é coisa de doido. Isso é coisa de doido, esse cara não é normal. E ele dizia que muitas das vezes estava o barulho na casa dele, muitas das vezes tinha o barulho da rua e isso atrapalhava a oração dele com o Senhor. E que ele queria ter um tempo a mais com Jesus. Ele queria ter um tempo específico, somente ele e o Senhor, em um lugar onde ninguém o incomodaria. E eu falei comigo mesmo quando eu li isso. Acho que eu estou fazendo pouco para o Senhor, viu? Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Porque, igreja, muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho, 30, 40 minutos, e já começamos, tá desconfortável, já tá bom, não tá legal, e queremos levantar e não queremos dar prioridade para o Senhor. E muitas das vezes nós queremos fazer algo que agrada a nossa carne, agrada o nosso corpo, que é assistir um filme. Hoje eu tenho um tempinho livre, eu vou assistir um filme com a minha esposa. Não que isso seja errado, mas de todos esses tempinhos livres que você tem, quantos deles você determina ao Senhor? Quantos deles você dedica ao Senhor em oração? E eu não estou falando de um monólogo onde você dobra o seu joelho, fala, e amém, Jesus, muito obrigado, levanta e tchau. Não, é um relacionamento, onde você fala e onde você também ouve. Isso não é algo simples, ouvir. Muitos de nós não gostamos de ouvir. É ruim às vezes as pessoas virem te exortar. É ruim às vezes você receber uma palavra que não te agrada. Mas você sabe que você precisa daquilo, mas muitas das vezes nós queremos nos desviar. Não, isso não é para mim. Não, se fulano tivesse aqui, olha essa palavra. Não, essa palavra é sim para você. Essa palavra é sim para mim. Sabe? E um tempo eu estava subindo no monte com o presbítero Maciel e algo chamou minha atenção. Nós tínhamos lá um tempo de oração, a gente nunca marcou em relógio assim quanto tempo a gente ia ficar lá. A gente conversava, falava a respeito de Deus, ela falava a respeito dos nossos dias e íamos orar. E muitas das vezes eu encontrava ele quieto, sabe? Em silêncio, falava nada, e aquilo chamou minha atenção. Falei, rapaz, o cara fica muito quieto, bicho, eu aqui quase rouco já, e esse cara quieto. E um dia eu comecei a orar e eu lembrei disso, e eu falei, eu vou ficar em silêncio. Rapaz, como Deus falou comigo, igreja, como Deus falou comigo naquele dia, olha. E é algo assim surreal, sabe? Surreal de você deixar o Senhor falar com você. Você deixar a palavra do Senhor penetrar ao teu coração. Sabe? Foi momentos tão gostosos assim, mas isso me serviu para aquele tempo, isso me manteve, sabe? Num período muito bom, mas eu preciso mais, eu preciso mais.
eu preciso mais. E quando o pastor falou aqui, alguns dias atrás, para que quando você começasse a orar, você ficasse em silêncio, para que seu corpo se acalmasse, para que tua mente relaxasse, e assim você começasse a falar com o Senhor. Igreja, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Sabe por quê? Porque quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a murmurar, muitas das vezes nós não oramos, nós murmuramos. Senhor, está acontecendo isso, Senhor, está acontecendo aquilo. Senhor, meu Deus do céu, por quê? Meu Deus do céu, e isso, e aquilo, e a gente vai se enfadando, e a gente vai, e as coisas necessárias de orações que a gente precisava apresentar para o Senhor, nós acabamos nos esquecendo. Porque nós enchemos das preocupações do dia, e aí queremos encher o Senhor com as nossas preocupações, achando que nós iremos ficar livre daquelas preocupações. Não. Dobre o teu joelho, tenha paz no teu coração, queira fazer algo diferente para o Senhor, queira fazer algo diferente para o Senhor. É tão bom quando você faz algo diferente para o Senhor, algo que o Senhor está te direcionando. Não fique com vergonha, não fique com vergonha quando o Senhor te direcionar a fazer alguma coisa, pular, gritar, correr, não se sinta estranho, não. Queira agradar ao Senhor, Eu fiquei tão entusiasmado, a gente foi lá ver o Luiz Hermínio, e tinha um rapaz que corria assim, ia de um lado da igreja e voltava correndo, orando e gritando e profetizando, e ele ia correndo. Eu falava, cara, esse cara ama Jesus, sabe? E só ele assim, sem ligar para quem estava do lado, pulava e corria para um lado e corria para o outro, e glorificava o Senhor, e você via a alegria, você via, sabe, a pureza no olhar dele assim, E isso é muito gostoso, isso é muito bom. E muitas das vezes o Senhor quer fazer isso conosco, sabe? Muitas vezes o Senhor nos toma pelas mãos e vem aquela euforia em nossos corações, e aí a gente pensa, mas se eu fizer isso, fulano vai ficar olhando. Deixa que fulano olhe, deixa que fulano fale. O importante é você agradar o Senhor. O importante é você fazer aquilo que fulano que está falando não quer fazer. Isso que é importante diante do Senhor. Chore, não tenha vergonha de chorar diante do Senhor, não. Quem olhar para você, essa pessoa, ela vai falar que você estava chorando, mas ela não quer fazer o que você está fazendo. E aí quando o Senhor te exaltar, ela também vai falar, olha, você viu o que Deus fez com fulano? Você viu o que Deus fez com ciclano? Sabe? Mas isso é gostoso, é gostoso. É gostoso você ter a confirmação do que você está agradando o Senhor, sabe? Isso é fantástico, é fantástico. Mas para nós vivermos essas coisas, nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós precisamos tomar alguns caminhos que outras pessoas não querem tomar. Nós precisamos fazer algo diferente e algumas pessoas não querem fazer. E isso me gerou essa questão. Sabe, o que de diferente você está fazendo para que o Senhor se aproxime mais de você? Para que o Senhor se aproxime mais de mim? O que eu estou fazendo de diferente? E eu gostaria de deixar algo para vocês, que está lá em Provérbios 3, quem quiser me acompanhar. E é assim, tenha discernimento naquilo que o Senhor tem fazendo. Tenha discernimento naquilo que o Senhor tem falado para você, amém? Então você que quiser me acompanhar, vamos lá em Provérbios 3. Provérbios 3, a partir do versículo 1. Então, o princípio que eu gostaria de deixar para você é: tenha discernimento naquilo que o Senhor tem te falado, amém?
e vai nos dizer assim: Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, atas ao redor do teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Assim encontrará favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Aqui a palavra do Senhor, ela fala para nós não nos apoiarmos no nosso entendimento, mas fazermos aquilo que o Senhor tem nos direcionado, fazer aquilo que o Senhor tem deixado na palavra. E muitas das vezes nós lemos a palavra do Senhor, mas não queremos fazer aquilo que o Senhor tem nos falado. E vai continuar aqui no capítulo 6, no versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Quando nós seguimos aquilo que o Senhor tem nos deixado, até o nosso desgaste físico é menor. Quando nós damos ouvidos àquilo que o Senhor tem para nos dizer, nós não ficamos com a mente cheia, nós não damos lugar para as preocupações, nós não deixamos que o medo venha tomar conta do nosso coração. Mas para isso, nós precisamos reconhecer o Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos reconhecer aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, amém? E nós não devemos ser sábios aos nossos próprios entendimentos. Que a palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso coração, ele é enganoso. Sim, o nosso coração, ele é enganoso. Os nossos olhos nos enganam. Muitas das vezes nós vemos determinadas coisas, enxergamos com os nossos olhos carnais, e quando nós vamos ver, não é bem aquilo. E nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, e isso acaba trazendo algumas marcas durante as nossas vidas. Mas quando nós olhamos com os olhos do Senhor, e quando nós temos a sabedoria dos céus, nós adquirimos discernimento, entendimento, para entender o que é aquilo. Se aquilo vai nos fazer bem ou se aquilo vai nos fazer mal. O Senhor, Ele te dá o entendimento. O Senhor, Ele te dá direcionamento. Ele colocará pessoas na tua vida para te direcionar, para te alertar sobre aquilo. E nós não devemos virar costa para isso. Nós não devemos virar costa muitas das vezes quando uma pessoa vem com uma palavra do Senhor e traz uma confirmação em nossos corações, mas aquilo às vezes não nos agrada, não é da maneira que nós queremos. Assim como Naamã, ele diz na palavra do Senhor que ele fala: pensei que o profeta viesse e me colocasse a mão sobre mim e proclamasse o nome do seu Deus, e assim eu seria curado. Mas não, Eliseu pede para que um ajudante dele vá lá e fale para Naamã que é para ele ir lá no Jordão e dar 7 mergulhos. E isso frustrou Naamã, ao ponto dele virar as costas e sair murmurando da presença do Senhor. E muitas das vezes isso acontece conosco. Às vezes nós recebemos uma palavra do Senhor, às vezes o Senhor nos confirma algo através do louvor, o Senhor nos confirma algo através da palavra, e não é da forma que nós queremos, e não é do jeito que nós pensamos que iria ser, e acabamos nos frustrando.
sabe, viramos as costas e murmuramos. E o segundo princípio que eu queria deixar para você é: tenha pessoas sinceras ao teu lado, pessoas que amem ao Senhor. Tenha pessoas ao teu lado que não vão dar 3 tapinhas nas suas costas e dizer para você: não, vai lá e faça isso mesmo, é desse jeito aí. Não. Tenha pessoas na tua vida que vão te repreender, que vão falar para você: não, você está errado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, por mais que você não goste. Mas tenha pessoas sinceras na tua vida. E eu vou ler aqui para vocês, mais uma vez, em 2 Reis 5. E aquele que quiser me acompanhar, 2 Reis 5, versículo 13. Que vai dizer assim: contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orientou: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aquietou-se, desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Se Naamã não tivesse dado ouvidos mais uma vez aos teus servos, poderia ser que Naamã voltasse embora. Ele já não estava contente com aquilo que o profeta tinha falado para ele. E ele murmura dizendo: será que os rios de Damasco não são melhores do que todos os rios de Jerusalém? Por quê? O rio Jordão não era um rio tão limpo? Porque as águas de Damasco eram mais cristalinas? As águas de Damasco atraiu aos olhos de Naamã? Nem sempre vai ser como a gente quer. Nem sempre vai ser como nós queremos. Nem sempre o Senhor vai vir com um mar de rosas para você. Muitas das vezes você vai ter que batalhar, você vai ter que pôr o teu joelho lá no chão, você vai ter que chorar. Sim, você vai ter que chorar. Daniel chorou por 3 semanas até que o Senhor veio falar com ele. O que é você chorar um dia? O que é você chorar 2 dias? O que é um dia de jejum? O que é um dia de sacrifício para você? Sabe, nem tudo vai ser assim de mãos beijadas. Claro, o Senhor pode chegar aqui e te curar sem você fazer nada. Mas pode ser que você tenha que fazer algo que você não se agrade para que você seja curado. Sabe, as coisas de Deus não são iguais para todos. Da forma que o Senhor trabalha na vida da Jamile, não vai ser a mesma forma que o Senhor vai trabalhar na vida da Gabi. E nós precisamos entender isso. E não questionar por que foi mais fácil na vida do meu irmão e não na minha. Não, nós não temos que questionar ao Senhor. Nós temos que nos dobrar diante do Senhor. Nós temos que ter discernimento para entender aquilo que o Senhor tem nos falado. Sim, você precisa discernir, você precisa pegar esta palavra, você precisa mudar o seu ponto de vista, olhar, você precisa esmiuçar, separar as palavras para você entender aquilo que é para você e aquilo que não é para você. Muitas das vezes nós pegamos aquilo que não é para as nossas vidas e queremos viver aquilo, mas aquilo não é para você, aquilo é para fulano, aquilo não é para você. Ai, Jesus, mas eu queria isso. Não, mas o que eu tenho para você é isso, ó. O que eu tenho para você agora é deserto, sabe? E não é gostoso, não é gostoso, mas é o que o Senhor tem preparado para você. Você precisa ser capacitado, você precisa ser estruturado.
Nós precisamos ser estruturados primeiro. Então, muitas das vezes a gente recebe uma palavra e a gente rejeita aquela palavra, mas a gente não entende o ponto de vista do Senhor. E nós não queremos sair do nosso conforto, ir aqui do outro lado e olhar aqui, ó. Ah, daqui, ó, eu estou vendo que o celular tem uma câmera, mas dali o Anthony está vendo que tem duas. Mas eu não quero sair da minha zona de conforto para ir aonde o Anthony está, para ver se realmente tem duas câmeras. Não, eu sou cabeça dura, eu vou bater com o Anthony que ali tem uma câmera, e ele vai falar que tem duas, e eu vou falar que tem uma. E eu vou me frustrar com ele, porque ele não está aceitando aquilo que eu estou falando para ele. Mas ele está me dizendo, não, aqui tem duas câmeras, eu vejo uma desse lado e uma do outro lado. Mas eu daqui consigo ver somente uma. Mas é difícil, igreja. Nós saímos da nossa zona de conforto, dar uma volta de 180, dar um 360 e ir do outro lado olhar, é difícil. É difícil porque nós queremos ter a razão. Muitas das vezes nós queremos ter a razão e não paz. Sabe? E eu poderia ter paz naquilo que o Anthony está me dizendo, mas não, eu quero ter razão, eu não quero ter paz. Porque a razão vai encher o meu ego. A razão, ela vai me engrandecer para mim mesmo. Não, o Anthony está errado, eu estou certo. Mas a paz, ela te traz um alívio na alma. Ela não te traz um pesar. A paz, ela te traz algo extraordinário para a tua vida. E nós devemos assim, igual a Daniel, nos derramarmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante da palavra do Senhor. E aqui eu queria deixar mais um princípio. Faça o que os outros não fazem. E está lá em Daniel 10. Eu vou ler bem rapidinho para vocês, Daniel 10, 2. Que vai dizer assim: eis que naquele dia, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Depois que se cumpriram as 3 semanas completas, igreja, o Senhor foi ter com Daniel. E o Senhor o direcionou. Mas Daniel, ele fez algo diferente diante do Senhor. Ele fez aquilo que os outros não quiseram fazer. E as pessoas que estavam com ele, quando o Senhor se revelou a ele, ficaram com medo e saíram correndo. Porque eles estavam fazendo o que todo mundo fazia. Eles faziam o que todo mundo fazia, mas Daniel não. Daniel estava fazendo algo diferente, Daniel foi fora da curva. E o que isso nos mostra? Que quando nós somos diferentes de outras pessoas, o Senhor se achega a nós. Quando nós fazemos aquilo que as outras pessoas não querem fazer, nós estamos mais próximos do Senhor, quando somos direcionados ao Senhor. Amém? E para eu encerrar, eu gostaria de deixar algo aqui, em específico para nós, que está lá em Efésios 3. Efésios 3, versículo 6. Que vai nos dizer assim: todos acharam aí? Efésios 3, versículo 6. Significando que por intermédio do Evangelho,
e os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo um dom da graça de Deus, que me foi outorgado conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Foi nos incumbido essa mensagem, foi nos direcionado este mandamento, em levar a palavra do Senhor a todos aqueles que ainda não conhecem. Amém? Que você possa guardar essa palavra em teu coração, que ela venha trazer vida dentro de você, que ela venha gerar vida dentro do teu coração, amém? E eu gostaria de orar juntamente com vocês neste momento, para que essa palavra fique gravada em teu coração, para que essa palavra venha a surgir efeito no teu dia, amém? Gostaria de chamar aqui também o grupo de louvor para